E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. Hoje nós vamos trabalhar um conceito de trigonometria que é ligado à resolução de triângulos quaisquer, manipulação de qualquer tipo de triângulo, que é a lei dos cossenos, beleza? A lei dos cossenos serve para você relacionar os três lados de um triângulo com um dos ângulos, um ângulo, beleza? Então você vai relacionar sempre os três lados com um dos ângulos escolhidos. Eu vou fazer aqui, vou acompanhar com vocês aqui como é a da fórmula, depois a gente faz a demonstração dela, beleza? Como ela é construída. Então olha só, a gente tem a primeira versão aqui, que vai ser o quê? Você tem que olhar primeiramente, como você vai usar os três lados, você tem que olhar primeiramente para qual ângulo você vai trabalhar. Então digamos que nós vamos trabalhar com o ângulo A, esse daqui, certo? Digamos que nós estejamos trabalhando com o ângulo A. Você vai começar a montar a fórmula pelo lado que está oposto ao ângulo que você está trabalhando. Lembra, a gente vai relacionar os três lados com um dos ângulos, mas você começa a fórmula pelo lado que está oposto. E a fórmula vai começar como se fosse um Pitágoras. Olha, nós temos A ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os dois que sobraram, menos duas vezes o produto desses dois que sobraram, cosseno do ângulo A. Beleza? Então, ó, a fórmula, se você reparar, ela é a mesma. Essas três fórmulas aqui, na verdade, são uma só. Ela só está sendo reescrita para os outros ângulos, ó. Se eu fosse trabalhar com o ângulo B, eu iria relacionar com o lado que está oposto, que é o lado Bzinho. Então, ó, Bzinho ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado, ó, menos duas vezes o produto desses que sobraram, cosseno do ângulo inicial, que é o B. Se eu fosse trabalhar com o ângulo C, lado oposto, ó, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes AB, cosseno do ângulo C. Então a lei dos cossenos vai relacionar três lados em um dos ângulos do triângulo. Beleza? Vamos fazer a demonstração disso daqui, dessa fórmula. Como é dada essa demonstração? Pega o triângulo ABC, a gente vai relacionar o ângulo A, certo? Então, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai traçar aqui a altura lá do vértice B. E repara que ao traçar essa altura, ó, isso daqui não é aquele triângulo, certo? De relações métricas no triângulo retângulo. Esse ângulo B não necessariamente é 90 graus, tá? A gente não sabe. Ele está representando qualquer tipo de triângulo. Então, quando a gente traça isso daqui, como fica aqui embaixo? Vou chamar esse lado aqui de M e esse daqui de B menos M. Por que B menos M? Porque se tudo é B e esse pedaço aqui, o AH é M, o outro, o HC, é B menos M, botei H por conta da altura. Aí o que você vai fazer? Você ficou então com dois triângulos aqui, ó. Vamos chamar isso daqui de Hzinho. Você ficou com um triângulo, ó, BAH com a altura aqui. E você ficou com outro triângulo, ó, BHC. Não necessariamente esses triângulos são semelhantes, tá? Então a gente não vai trabalhar com semelhança. Aqui nós temos C, M e H. Aqui H, B menos M e A. A gente vai fazer Pitágoras. Ó, Pitágoras nesse primeiro aqui, ó. C ao quadrado é H ao quadrado mais M ao quadrado. Pitágoras no segundo. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais B menos M ao quadrado. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai subtrair essas duas equações, certo? Subtrai as duas equações. Eu vou subtrair a de baixo pela de cima, ó. A de baixo menos a de cima. Vai ficar, ó, vamos escrever aqui, A ao quadrado menos C ao quadrado. Você pode multiplicar por menos 1 e somar, tá? H ao quadrado menos H ao quadrado, 0. Aqui vai ficar B menos M ao quadrado, certo? Menos, lá em cima, M ao quadrado, ok? Aí vamos melhorar. Vamos deixar o A sozinho e jogar tudo para o outro lado. Vai ficar A ao quadrado é igual a B menos M A ao quadrado. Eu botei o quadrado aqui no lugar errado.
Botei o quadrado dentro, o quadrado é fora, tá? O quadrado é aqui fora. B menos M ao quadrado, menos M ao quadrado, mais C ao quadrado. Esse daqui, você lembra do produto notável? Ele é assim, né? Ó, A menos B ao quadrado, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Então, é o que a gente vai usar aqui, ó. Então, vai ficar A ao quadrado é igual, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, repete, né? Menos M ao quadrado, mais C ao quadrado. C ficou horrível. Então, mais C ao quadrado. Aí, repara aqui que o M ao quadrado corta com menos M ao quadrado. Então, vamos só colocar aqui na posição bonitinha, ó. Deixa eu mudar a cor, voltar para o preto, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, ó, pega o C, bota ali pertinho, mais C ao quadrado, menos 2BM. Já está meio parecido com aquilo que a gente tem lá, né? Aquele 2 da fórmula já apareceu. Mas como a gente vai fazer aqui para poder transformar esse M, que ele está sobrando, né, no que a gente precisa lá que tem um cosseno? Repara no triângulo que a gente tem aqui inicial, ó. Esse triângulo aqui. Aqui não é o ângulo A que a gente quer trabalhar que a gente queria trabalhar lá no início? O cateto oposto dele é o H. E o adjacente é o M. E a hipotenusa é o C. Então eu vou tirar o M daqui fazendo uma relação aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Cosseno do ângulo A é M sobre C, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Jogo C multiplicando. O M é C vezes o cosseno de A, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o M daqui e vai fazer aquela substituição. Então, olha só como vai ficar. Vou jogar aqui para o lado, ó. A ao quadrado é igual, vou ultrapassar ali, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes o M, que é o quê? C cosseno de A, certo? E aqui está a nossa fórmula, a demonstração da nossa fórmula da lei dos cossenos, beleza? Então vamos seguir aqui para as aplicações, certo? Olha só esse exemplo. Determine o valor do lado AC na figura abaixo. Então, aqui é o lado AC, a gente vai chamar o AC de x. Repara que o AC, o x, está oposto ao ângulo de 60. Então, vai ficar, começando por ele, ó, x ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 cosseno do ângulo que é 60 graus. X ao quadrado é 16 mais 9 menos, aqui dá 24, cosseno de 60 tem que saber a tabelinha, meio. X ao quadrado é 16 mais 9, 25, menos 12. X é mais ou menos raiz de 13. X é 13. Vai uma observação aqui, tá? Quando você tem isso daqui, ó, A ao quadrado igual a B, quando você passa o quadrado para o outro lado, isso daqui tem dois resultados, o positivo e o negativo. Por quê? Ó, vamos botar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. O x ele é mais ou menos a raiz de 4. O x ele é mais ou menos 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. E menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que também é 4. Ou seja, essa equação aqui, isso é uma equação de segundo grau, certo? Isso tem duas soluções. Poxa, mas então por que geralmente a gente já bota o valor positivo? Só para completar aqui a raiz de 13, tá? Por que geralmente a gente bota o valor positivo somente? Porque como a gente está falando de lados de um triângulo, você já exclui o negativo, certo? Mas, se for para fazer a coisa matematicamente bonitinha, é mais ou menos. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Diz assim, calcular C, sabendo que A é igual a 4, então esse daqui é 4, B é igual a 3 raiz de 2, e C, o ângulo CO, esse daqui é 45 graus. Então a gente vai calcular, ó, começando lá pelo C. C ao quadrado é
4 ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, tem que botar entre parênteses, menos 2 vezes 3 raiz de 2 vezes 4, cosseno de 45. Então, ó, c ao quadrado é 16 mais 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado, 2, menos 6 raiz de 2 vezes 4. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí o que a gente faz? Ó? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Corta com esse daqui. Então vai ficar c ao quadrado, ó, 16 mais 9, 25. Se bem que... Pausa. Então o que a gente faz? Ó? C ao quadrado igual a 16 mais, aqui dá 18, né? Menos 6 vezes 4, 24. C ao quadrado, isso vai dar 20, 34, menos 24. C é mais ou menos a raiz de 10, então C é raiz de 10. Beleza? Tranquilo? Olha essa daqui. A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode-se dizer que a altura da árvore é... Então, olha só. Ele me deu esse ângulo de 45, esses dois lados, e aqui é x, novamente, o lado que está oposto ao ângulo. X ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, menos 2 vezes 40 vezes 30, cosseno de 45 graus. Então, x ao quadrado é 1.600, mais 900, menos 1.200, 2.400, certo? 1.200, 2.400, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, x ao quadrado é 2.500 menos 1.200 raiz de 2, né? Que aqui vai simplificar. Ele fala para usar o raiz de 2, 1,4. Então, x ao quadrado é 2.500 menos 1.200 vezes 1,4. Vamos ver quanto dá isso. 12 vezes 1,4. Isso daqui dá 8. Dá 4. Dá 2. Dá 1. 8, 6, 1. Então, x ao quadrado é 2.500 menos, vai dar 1.680. Isso vai me dar x ao quadrado é igual a 820, x é raiz de 820, que é aproximadamente 28, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima. Olha essa daqui. Em uma fazenda, uma estrada reta liga duas ponteiras A e B. Olha essa daqui. Em uma fazenda, uma estrada reta liga duas porteiras A e B. Outra estrada reta liga B a uma porteira C, sendo CB igual a 5 km. Beleza. BA igual a 10 raiz de 3. E o ângulo ABC é 150 graus. ABC é 150 graus. Então aqui, ó, 150 graus. Calcule a distância entre os pontos A e o ponto C. Então ele quer o X lá em cima. O que é que vai ser, então? Nós temos que, ó, o que está oposto ao ângulo é o X. X ao quadrado é 5 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 5 vezes 10 raiz de 3 vezes o cosseno de 150. X ao quadrado é 25 mais 10 ao quadrado, 100, raiz de 3 ao quadrado, 3. Menos, isso daqui vai dar 100, raiz de 3 vezes... Aí aqui que está. Cosseno de 150, você sabe quanto é? Se você não sabe, tem uma regrinha, ó, para os ângulos suplementares dos notáveis. O cosseno de um ângulo θ, ele é menos o cosseno do seu suplemento, ou seja, de 180 menos θ. Se você conhece o círculo trigonométrico, você conhece isso daqui, certo? Então, ó, cosseno do ângulo θ
é menos o cosseno de 180 menos θ. Então, como fica o cosseno de 150? Ele é menos o cosseno de 180 menos 150. O cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Você pode fazer com os outros ângulos também. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado, 100 vezes 3, 300, mais 25, 325. Menos... eu esqueci de botar aqui, né? Ainda faltava o cosseno de 150. Então, vamos fazer melhor. Já vamos substituir, né? Já vamos botar aqui o menos raiz de 3 sobre 2. Que aí fica o quê? Menos com menos mais... Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Vezes 100, 300. Sobre 2, 150. Então, o que nós temos aqui? O x vai ser a raiz de 325 mais 150, 475. Aí, o que a gente faz para resolver isso daqui? Fatora, né? 475, ele é por 3. Aqui dá 9, 16, não é por 3. Então, divide por 5, vai dar 95. Divide de novo por 5, vai dar 19. Divide por 19, vai dar 1. Então, isso daqui vai ficar, ó. O que é fatorar? Eu dizer que a raiz de 475, eu posso escrever como a raiz de 5 ao quadrado vezes 19, né? Que é o que aconteceu aqui. O 5 sai da raiz, então o meu x ele é 5 raiz de 19. A alternativa A. Beleza? Vamos mais uma. A 17 diz assim: um determinado engenheiro precisa fazer as medições de um terreno na forma triangular. Um dos lados mede 40 metros, outro mede 50 metros. E o ângulo formado por estes dois lados é de 60 graus. O valor do terceiro lado é... Então, basicamente, ele quer saber o lado que está lá oposto, né? Aquele lado x lá. Bom, vamos lá. X ao quadrado é 40 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 40 vezes 50 cosseno de 60. X ao quadrado é 40 ao quadrado, 1.600, mais 2.500, menos, aqui vai dar 2.000, certo? Vezes 2, 4.000. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. X ao quadrado, 2.500 mais 1.600, vai dar 3, 4.100. Menos, aqui divide, né? 2.000. Então, x vai ser a raiz de 2.100. Aqui a gente pode quebrar, né? Sem precisar fatorar. Por quê? 2.100 é a mesma coisa que 21 vezes 100, né? A raiz de 21 não tem, a raiz de 100 é 10. Então vai ficar 10 raiz de 21. Certo? A alternativa é. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha com a pessoa que você acha que precisa saber esse conteúdo, que essa aula ajudaria. E até a próxima, galera. Fui!